Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O meu convidado de hoje é o Marcos Câmara. O Marcos Câmara tem uma carreira maravilhosa aí de executivo de grandes companhias e atualmente está no nosso Frigol, uma das estrelas aí do agronegócio brasileiro. E olha só, ele chegou nessa empreitada em fevereiro de 2020. Eu estou aqui falando com ele nos bastidores, eu acho que diversão não faltou para ele esse ano, mas eu queria começar, antes de falar dessa diversão toda, eu queria que o próprio Marcos se apresentasse aí, conta a sua história, Marcos, fala onde você nasceu, o que você já fez da vida, que você tem uma extensa, você vai demorar uns 5 minutos só para falar de tudo que você já fez, e eu queria, antes de tudo, agradecer a sua presença aqui, o seu tempo para falar com os telespectadores do nosso Fala Carlão. Carlão, é um prazer estar aqui hoje com você, sempre à disposição. Eu estava te comentando, eu já estou aí na estrada há um bom tempo, eu sou natural lá de Belo Horizonte, digo que eu estou expatriado aqui em São Paulo desde 1995, com muito prazer, a cidade que me acolheu muito bem, né? Agora eu estou no interior de São Paulo, na verdade, mas já a minha esposa também é importada de Belo Horizonte, mas os nossos filhos já nasceram aqui em São Paulo. E nesse período profissional, eu tenho uma carreira que começou em bancos, né? Inicialmente lá no Banco do Brasil, por onde eu fiquei 10 anos, até 1997. Posteriormente, eu fui para o Banco Safra até 2001, ou seja, fiquei 4 anos no Banco Safra. E desde 2001 para cá, eu fiz a transição para o outro lado do balcão e comecei a trabalhar em empresas do setor do agronegócio, diferentes empresas, diferentes culturas, multinacionais, de capital fechado, de capital aberto, cooperativas, enfim, passei pela Dreyfus, Copersucar, Noble, que foi depois absorvida pela Cofco aqui no Brasil. Aí eu tive aí a participação na instalação do projeto de celulose da Eldorado, lá em Três Lagoas. E, por último, antes de vir aqui para Frigol, eu estava no projeto aí da Paranapanema, lá, que é uma indústria metalúrgica do cobre. Então, e agora, como você bem colocou, desde fevereiro aqui na Frigol. Escuta, eu esqueci de falar, né? Porque você está na Frigol e a Frigol fica aqui no município, pertinho aqui fica na Grande Porangaba. Eu moro em Porangaba, viu? Então é o seguinte, só para localizar o público do Fala Carlão, viu, gente? Se vocês quiserem entender um pouquinho como é o seguinte, a Grande Porangaba fica ali já a 200 quilômetros, 160 quilômetros de São Paulo, da capital, e você andando um pouquinho mais, aí sobe a serra, chega em Botucatu, anda mais um pouquinho, você está lá em Lençóis. É isso mesmo, não é, Marcos? Exatamente. Estamos na Marechal Rondon aqui, mais ou menos no meio do caminho entre Botucatu e Bauru, né? Exatamente. Escuta, e depois dessa carreira toda aí que você falou, né, chegar em fevereiro, exatamente em fevereiro, e assumir um dos maiores frigoríficos do Brasil. Aliás, eu quero pedir também para o pessoal que edita nosso programa lembrar todo mundo que eu, há 5 ou 6 anos atrás, tem um vídeo aí do Fala Carlão número 26, numa visita que eu fiz a uma unidade do Frigol lá em São Félix do Xingu. Bacana demais, né? A gente registrar, eu sempre falo que a gente precisa registrar tudo, porque aí a memória é uma beleza, né? Uma coisa muito bacana, muito gratificante poder, depois de tanto tempo, estar aqui conversando com você. Ô, Marcos, e essa planta lá de São Félix do Xingu, antes de falar dessa diversão toda que foi, né, esse ano de 2020, me fala como é que está essa planta, porque eu acho que muita coisa avançou lá, né? Sim, assim, essa planta é uma das 2 unidades que a Frigol tem no Pará, né? Nós temos uma segunda unidade que fica em Água Azul do Norte, que está a aproximadamente 180 quilômetros de São Félix. Ambas aí na região centro-sul do Pará. São Félix é uma planta, é a mais nova planta da Frigol. Ela tem recebido aí investimentos. O último dos investimentos foi orientado aí para que nós capacitássemos a planta para atender o mercado de carne kosher.
Então, fizemos lá uma série de ajustes no processo para que esse mercado pudesse, para recebermos a habilitação e pudéssemos atender esse mercado. E ela é uma das, até onde eu consegui apurar, uma das únicas plantas do Brasil, são apenas 4, se não me engano, que tem essa habilitação para Israel. Então, além das habilitações para outros mercados, e também está aplicando neste momento para a China, né, mas ela ainda não é habilitada, nós temos 2 plantas habilitadas, aqui de Lençóis e a planta lá de Água Azul, são ambas habilitadas para a China. A planta de São Félix também está na lista aí para receber essa habilitação aí nas próximas rodadas. Mas, por hora, ela já tem aí uma capacidade aí de atender outros mercados, né? E o último deles, e muito importante para nós, está sendo esse mercado de carne kosher. Você sabe que quando a gente, antes de março, a gente viajava uma barbaridade, eu andava muito. E aquele caminho ali de Botucatu, Bauru e lá para frente, Araçatuba, isso tudo era meio caminho da roça. Então, assim, perdi a conta das inúmeras vezes que eu passei aí na frente da planta aí de vocês aí em Lençóis Paulista. E eu queria saber o seguinte, então, vamos começar falando um pouquinho dessa estrutura primeiro, para depois a gente falar de outros números, de outros desafios. Como é que é a estrutura de plantas hoje do Frigol? Carlão, nós temos 5 plantas, né? Sendo 4 delas dedicadas para bovinos e uma para suíno. As 5 plantas estão distribuídas, 2 no Pará, uma em Goiás e 2 em São Paulo, sendo que as 2 de São Paulo, uma é para bovinos e a outra é para suínos. As 2 ficam em Lençóis Paulista. Então, temos uma planta em Goiás, em Cachoeira Alta, e as 2 do Pará, que eu acabei de mencionar, São Félix e Água Azul do Norte. São plantas atualizadas, de porte médio-grande, né, para os padrões brasileiros, né? A capacidade combinada aí das plantas chega sem contar suínos, né, que é uma outra métrica, mas a capacidade de abate bovino a 2.500 cabeças por dia. Rapaz, é bastante, hein? Agora, vamos começar a falar um pouquinho desse Rally 2020, né? Que foi o ano. Sim, isso aí é um ano para quem gosta de emoção, é um ano recheado, né? Pois é, eu queria que você falasse, então, como é que é se você chegar no ano, começar com o dólar de um jeito, vai com o dólar de outro, depois, escuta, me fala um pouquinho desse rally aí, como é que é? Foi diversão para até dizer chega, como eu tive um colega, viu, Carlão, que falava que era parecido com um revólver na mão de macaco, né? É tiro para tudo quanto é lado. Então, nós tivemos um ano em que o câmbio andou 40 e tantos por cento, o preço da matéria-prima, que é o boi, andou 60%, a Covid, né, com todos os impactos que a Covid teve nas nossas atividades, né, que em determinado momento impactou aqui o contingente de mão de obra, muita gente que teve que ser afastada preventivamente, com redução de capacidade de produção por conta disso, com custos derivados aí das proteções adicionais que a gente teve que fornecer aos nossos colaboradores, com custos adicionais em todo o processo aqui de embalagem, exportação, né? Enfim. Então, diante desse... Foi realmente um rally, né? Para quem gosta de volatilidade, 2020 foi um ano cheio, né? Então, pilotar, pegar o manche do avião com toda essa turbulência e pousar em segurança, para nós está sendo uma satisfação, né? Nós vamos ter um ano, apesar disso tudo, um ano que eu reputo bom. Nós vamos avançar as nossas receitas aí em 35% em relação a 2019. Uhum. Vamos ter uma margem EBITDA parecida com o que foi o ano 2019, com uma pequena redução da margem EBITDA, mas o valor em termos absolutos vai ser muito parecido. Conseguimos fazer isso tudo com uma redução de alavancagem financeira, né? Conseguimos avançar muito bem nas exportações, a gente teve uma ampliação significativa do volume exportado em 2020, já praticamente se avizinhando aí dos 50% da receita,
vamos fechar o ano aí perto dos 44, né? Lembrando que há pouco mais de 2 anos atrás, a gente tinha menos de 20% da receita da empresa em exportação. Então, assim, um ano, não obstante todas esses desafios aí impostos aí pelo mercado, pelas questões sanitárias da pandemia, eu acho que a gente está chegando do outro lado do rio aí com musculatura em ordem para abrir 2021 com um bom prognóstico. Vou te falar, a gente hoje, a gente sempre volta e meia fala e o mundo está mudando a geografia vamos dizer assim, a geografia de vendas dos produtos, principalmente os produtos do agronegócio brasileiro, ela está se transformando nos últimos anos, né? A gente já vendeu muito para, vamos dizer assim, para a Comunidade Econômica Europeia e tal, Estados Unidos, mas hoje é nítido que o mercado consumidor mundial, em função do crescimento, está indo lá para a Ásia e aí eu queria saber como é que se isso se reflete também nas vendas do Frigol e quais são as estratégias, como é que vocês, né, como é que vocês trabalhando de Lençóis Paulista conseguem fazer negócios na Ásia? Me conta como é que é essa, Pois é, nós temos aí, exatamente, você falou corretamente, o eixo da demanda hoje sobretudo, localizado na Ásia, e a locomotiva da Ásia é a China, né? E no nosso negócio não é diferente do que acontece nas proteínas vegetais, né? A China é hoje responsável por cerca de 60%, se a gente somar a China e Hong Kong, até um pouco mais, mas algo acima de 60% do que o Brasil exporta de carne, né? E o Brasil vai exportar esse ano mais de 2,5 milhões de toneladas. Então, é um volume que cresce, a participação das exportações na produção tem crescido, né? E China é o grande destino. No caso da Frigol, a China hoje China e Hong Kong somados, representam mais de 70% das nossas exportações, né? E eu diria que um dos nossos desafios, aí olhando para frente, é como manter a nossa posição na China, mas crescer em outros mercados também, né? O Brasil tem feito aí gestões bastante cirúrgicas para abertura de mercados, né? Já conseguiu aí conquistas importantes. Há boas perspectivas aí de mercados novos para o país aí nos próximos meses. Um deles é o Japão, que é um mercado aí de mais de 700 mil toneladas, é um mercado que tem bons preços, que a gente pode atender bem também, né? E acredito que se nós mantivermos aí um cuidado aí com a qualidade, com a consistência das vendas, com a cadência das exportações, com o cumprimento dos contratos, eu acredito que o Brasil tem um espaço muito grande ainda para ocupar nesse comércio internacional, né? Como é que é como é que é o perfil de vendas e o perfil dos clientes da Frigol aqui no Brasil e lá fora? Vocês vendem cortes especiais? Como é que está esse? Tem de tudo, Carlão, tem de tudo. Lá na exportação, são clientes de maior porte, né? São vendas com volumes mais significativos, são alguns containers por cliente com cortes, são produtos congelados, né, que vão ser depois objeto de algum processamento lá no destino para depois distribuir para o varejo. Então, os clientes são grandes indústrias, grandes distribuidores lá no ponto final. Aqui no Brasil, de outro lado, a gente tem um espectro muito diversificado, né? A gente tem vários canais de distribuição, a gente vende no atacado, vende carne in natura, vende carne processada, carne industrializada. Nós temos hoje mais de 5 mil clientes ativos na nossa carteira, né? Obviamente que tem alguns que são mais representativos, mas tem aí eu diria, uma distribuição geográfica mais homogênea. A gente vende no Nordeste, vende no Centro-Sul. Então, a venda de mercado interno, ela cobre todo tipo de carne que você puder imaginar, desde os produtos mais premium,
até os produtos mais commodity. É um ciclo mais curto também, né? O ciclo de venda na exportação tem um prazo maior de produção, logística de embarque, trânsito de produtos até chegar ao destino. No caso do mercado interno, esse ciclo é muito mais curto. E vocês, como é que é a visão de vocês desse mercado? Vocês acreditam nesse nicho de marca, por exemplo? O Frigol já vende muita coisa com a marca Frigol, nessa questão dos premium. Sim, a gente tem marcas também que a gente tem parcerias aí com alguns promotores da marca, por exemplo, BBQ Secrets, que é uma marca premium da Frigol, em parceria com o proprietário da marca. Então, são produtos de altíssimo valor agregado, né? A marca Frigol, a gente tem várias marcas também proprietárias da Frigol. Então, a gente tem de tudo um pouco. A gente atua tanto no microvarejo quanto no atacado, né? O que a gente ainda não tem, talvez na mesma intensidade do que os nossos grandes concorrentes, é uma diversificação grande de produtos industrializados, né? Tipo hambúrgueres, esse tipo de coisa. Talvez sejam novas etapas aí para a gente cobrir aí no futuro próximo. Pois é, e o Fala Carlão está chegando ao final, a conversa passa rapidinho, eu falei para você que não dói nada aqui, eu queria saber o seguinte, como é que já que você falou aí de futuro e tal, que desenho que você faz do futuro e que desenho você vê nas suas andanças aí pelo Brasil, né? Você com certeza deve andar muito também, porque vocês têm plantas aí espalhadas pelo Brasil. Eu vejo o Brasil com uma posição única em relação ao agronegócio, assim, impressionante o que o nosso país tem conquistado aí de produtividade, qualidade, né? O tamanho que o Brasil, a relevância que o país alcançou no cenário internacional do agro, né? É o maior de soja, é o maior de laranja, é o maior, está ficando o segundo maior do milho, no algodão, na carne é o segundo maior exportador, em breve vai alcançar o primeiro colocado. Então, o Brasil é o país de menor custo, é o país que tem grandes saltos ainda de produtividade para conquistar, tecnologia, tecnificação dos processos de produção, profissionalização dos produtores, né? E é o país do mundo que vai ser o grande fornecedor realmente aí para atender a demanda mundial por alimentos, né? Não é um chavão, não é sabe, não é, isso está acontecendo e acontece cada vez mais. Eu viajo, eu estava comentando antes da gente abrir aqui a nossa conversa, né? A gente viaja pelo interior do país e vê o que o agronegócio tem contribuído para a prosperidade dos pequenos e médios municípios, né? A gente vê, sabe, casas boas, bons serviços, carros novos, máquinas novas, há uma pujança, né, que é fruto do sucesso do agronegócio brasileiro. Acho que a gente tem que partir daí para melhor, né? As empresas se profissionalizando, melhorando a governança, investindo em tecnologia. Eu acho que não tem nenhum outro país do mundo que tem as vantagens competitivas que nós temos. É isso aí. Eu lembro agora, você falando dessas vantagens competitivas, eu lembro em dia 14 de março de 99, a gente estava celebrando 10 anos da nossa empresa e o Joelmir Betti, saudoso jornalista de economia, ele dizia lá na palestra que ele fez para os nossos convidados, e dizia que daqui 50 anos o mundo iria precisar do Brasil pela primeira vez. E, na verdade, é o seguinte, não demorou 50 anos, ele errou nesse prognóstico, né? O mundo já conta muito com o Brasil, já, né? Sim, sim. Eu posso te dar assim, eu entrei nesse mundo da commodity em 2001, como eu comentei, e naquela oportunidade o Brasil produzia um pouco mais de 20 milhões de toneladas de soja, né? Esse ano vai fazer 135 milhões de toneladas. E aí você vai ver a área ocupada, a produção multiplicou por quase 7 e a área por 3, ou seja, um ganho de produtividade enorme. Na pecuária, é a mesma coisa. Se a gente pegar aí os produtores mais tecnificados, já tem gente produzindo aí 250 arrobas por hectare, né?
tecnologia pura, genética, tecnologia, manejo. E as indústrias têm que acompanhar, têm que se preparar, melhorar os processos, automação, né? Para ganhar escala, ganhar musculatura para competir. Nós estamos num negócio de margens baixas, a gente tem que fazer, tem que ter ganho de escala, porque senão nós não vamos andar. Nós precisamos manter aqui a nossa trajetória de ganhar volume, ganhar, sabe, margens em cima de diluição de custo fixo. Olha, tem muito pecuarista que assiste meu programa, eles devem estar perguntando assim, Carlão, pergunta para ele quanto que vai estar a arroba do boi daqui uns 3 meses, entendeu? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que vai estar em algum ponto que vai ser remunerador para a atividade, né? Eu acho que a questão aqui é manter a rentabilidade dos nossos fornecedores pecuaristas, né? E da mesma forma que eles também, né? A gente também tem que manter a sanidade das empresas que são os clientes dos pecuaristas. Então, eu acho que a relação entre o pecuarista e o frigorífico ela tem que ser cada vez mais construtiva. Um depende do outro. E nós queremos ver os nossos fornecedores cada vez mais fortes. Então, acho que a arroba do boi teve esse ano uma evolução significativa. Acho que ela deve ajustar um pouco, mas talvez não volte a padrões que eram no final de 2019. Então, é algum número entre o que foi o pico e o que foi o ano passado. Então, a minha pista é por aí. Ô, Marcos, eu queria agradecer imensamente porque você não fugiu da resposta, deu a resposta para vocês. Então, aí, ó, eu queria agradecer profundamente aqui a sua simpatia, enfim, o seu conhecimento, o seu tempo de estar aqui dividindo com todo mundo, né? E pedir para todo mundo que está acompanhando a gente até agora, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, ficar sabendo uma entrevista tão boa quanto essa aqui com o Marcos. E, Marcos, eu agradeço muito a sua participação aqui, viu? Carlão, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição aqui para a gente bater papo. E aqui também, o Fala Carlão, e lembra só, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. E sabe mais uma coisa? Principalmente, faz o que o Marcos vai fazer, eu tenho certeza que ele vai compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço, super obrigado, Marcos. Um abraço, Carlão, muito obrigado. Valeu, gente, eu vejo todos vocês no nosso próximo vídeo. Fui!